Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um assunto por demais importante, um assunto que eu tenho certeza que deve abençoar a vida de todos nós. É um assunto que eu tenho visto que muitas pessoas têm falado, né, nos últimos dias, com relação à volta de Jesus, principalmente com relação aos sinais da volta de Jesus. Nós encontramos no versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse, Apocalipse 22, 12, diz assim: eis que cedo venho, eis que cedo venho. O Senhor, ele nos prometeu que ele voltaria. E a pergunta que eu quero deixar aqui para nossa meditação da palavra de Deus é: você está preparado? Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, e nesta hora oro para que a pregação da palavra de Deus possa encontrar os corações como a semente que encontra a terra boa. Que o Senhor possa salvar almas e possa acordar os crentes. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, meus amigos, aqueles que nos ouvem, a pergunta, ela é muito simples. Você está preparado para a volta de Jesus? Nós encontramos a resposta observando os sinais da volta de Jesus. Tudo na Bíblia mostra que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas quando será isso? O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Estas perguntas têm uma resposta, e as respostas elas são simples e estão na Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a vocês alguns sinais de que Jesus está voltando. Nós não podemos ter nenhuma dúvida a respeito da volta de Jesus, principalmente porque nós precisamos estar preparados para essa volta, para o dia em que ele vai vir nos buscar. Como nós cantamos este cântico, Maranata, a palavra Maranata significa ora vem Senhor Jesus. E como eu disse, eu quero mostrar a você alguns sinais de que Jesus está voltando. As crianças, elas aguardem, nós vamos colocar aí alguns desenhos, e as crianças, elas vão fazer o desenho de uma luta, de uma briga, 2 exércitos. Então tem um exército, são 4 desenhos, um exército de um lado e um exército do outro, e um exército na frente um do outro. É um desenho que vai mostrar acontecendo uma guerra. Guerras e conflitos. Em primeiro lugar, um dos sinais da volta de Jesus está em Lucas 21, verso 9 a 10, que diz assim: quando ouvir falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que estão acontecendo e ainda acontecem no mundo? Nos últimos 100 anos, por exemplo. Neste momento, são mais de 80 grandes conflitos que estão acontecendo no planeta. Sabe, conflitos que estão trazendo grande destruição. Sem falar dos massacres que são causados por fanatismo religioso, por guerras, por tráfico de drogas. O mundo está em guerra e constante rumor de guerra. 2. As crianças vão desenhar um terremoto. Não sei como as crianças vão fazer isso, mas coloca aí um prédio tremendo. Porque, em segundo lugar, nós temos várias catástrofes naturais acontecendo. Em Lucas 21, 11, diz: haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu.
tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção e até grandes meteoros caindo. Recentemente caiu um na Rússia. Você parou para pensar? Talvez você diga, mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que o número destes acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Isso é coincidência? Eu acredito que não. Eu acredito que é porque Jesus está voltando. E ele vai voltar em breve. Terceiro, além de nós falarmos que guerras e conflitos, catástrofes naturais, nós também olhamos ao nosso redor e vemos que o pecado tem aumentado. Em Mateus 24, verso 12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de uma forma tão assustadora que se tornou tão comum que mal nós percebemos a presença dele entre nós. É óbvio que o pecado existe desde Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo, mas a sua influência entre os homens é cada dia maior. Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência, e o pior disso tudo é que nós vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas. A sensualidade que antes era vista como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher sensual. Homossexuais se sentem ofendidos e nos rotulam de homofóbicos quando nós dizemos que a Bíblia reprova estas práticas. Em alguns países, estão aprovando leis que dá direito da mãe matar o seu próprio bebê ainda no seu ventre. E os usuários de drogas, que antes viviam escondidos, agora marcham pelas ruas, fazem paradas e desfiles. A cobiça de riquezas está amplamente difundida entre os crentes. Alguns vendem todo o tipo de objetos ungidos em suas igrejas. Alguns entram para a igreja como quem entra para o mundo dos negócios. E alguns se ocupam apenas em fazer dinheiro. Eles não pensam em servir ao Senhor. A luz virou trevas e as trevas virou luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado. Ao contrário, ele se orgulha dele. Em quarto lugar, as crianças, o terceiro desenho, elas vão desenhar um celular. Porque, em quarto lugar, um dos sinais da volta de Cristo é a multiplicação do conhecimento. Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, Daniel 12, verso 4 diz: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em meio, no nosso século, veja, por exemplo, o homem foi à Lua, e agora foi a Marte. Ele está planejando, logo, logo vai uma tripulação numa exploração a outro planeta. O homem criou, há algum tempo atrás, a televisão. Hoje você tem Smart TVs. O telefone hoje é praticamente um computador na sua mão. O rádio, a internet, dizem que o 5G vai ser uma revolução extraordinária, os smartphones, né? Culto online, olha aqui eu estou falando com vocês, com a igreja da minha casa. Na verdade, a cada minuto uma coisa nova é criada. E tudo isso se tornou comum em nossos dias. Mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação da ciência é um dos sinais mais claros que Jesus está voltando. Em quinto lugar,
a pregação de outro evangelho. Em 2 João, capítulo 1, verso 7, diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, o anticristo. Um conjunto de diferentes, o objetivo de buscar uma nova verdade, supostamente trazendo uma promessa de paz. São aqueles que ensinam que para ser salvo não é preciso se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Basta apenas buscar ajudar o próximo, um tipo de aprimoramento da alma. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é o enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. Sexto, um outro sinal da volta de Cristo muito clara é o renascimento de Israel. Em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo, às portas. Como todos sabem, a figueira, cujas folhas brotam, é uma referência à restauração de Israel. Estes versículos nas Escrituras dizem que quando nós virmos Israel restaurado, Jesus estará à porta. Hoje em dia, passaram-se várias décadas desde a restauração de Israel, no dia 14 de maio de 1948. Mas nestes últimos dias, Israel tem sofrido ataques violentos. Se você acompanha na televisão, você viu no jornal que há muitas décadas Israel não sofria ataques tão violentos do Hamas, de grupos terroristas islâmicos. E nós sabemos que Israel ainda não foi totalmente restabelecida quando nós olhamos para o mapa de Israel e encontramos ali a faixa de Gaza e a região da Cisjordânia, segundo a ONU. Em sétimo lugar, outro sinal da volta de Cristo é a crise financeira e o surgimento do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: não deixem que ninguém os engane. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus e proclamar-se a si mesmo como Deus. Com a crise financeira mundial, e as crianças vão desenhar alguém puxando o bolso assim para fora, como se tivesse mostrando que está com o bolso vazio, está sem dinheiro. Você consegue? A mamãe e o papai pode ajudar as crianças. Eu passei já os 4 desenhos. Pode ir fazendo tranquilo, terminar o primeiro, terminar o segundo, mas esse 4º e último desenho mostra alguém sem dinheiro, duro. E é a crise financeira que nós estamos vivendo. E essa crise financeira, ela é mundial. E nós temos outros assuntos mundiais, como, por exemplo, aquecimento global, grandes terremotos, tsunamis, fome, doenças, em escala global. E isso causa um problema financeiro por conta de todas essas tragédias. Mas surgirá uma pessoa de forma bem sutil, com um discurso doce, para trazer paz e unidade entre os países. E vai conseguir resolver, aparentemente, as calamidades da terra. Tudo indica que essa crise financeira será resolvida por ele e, dessa forma, muitos o adorarão. É claro, o aparecimento do anticristo se dará depois do arrebatamento, mas o que eu estou dizendo é que o palco mundial para o seu reinado já está sendo montado bem debaixo dos nossos olhos.
As guerras serão resolvidas com um acordo entre Israel e os países árabes de todo o mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial de Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois vai se criar um sistema de distribuição de alimentos com a solução aparente de todos os problemas da humanidade. O Anticristo será aclamado por todos os povos e receberá a adoração deles. E Deus será esquecido por todos, quase todos. Diante de todos esses sinais, fica muito claro de que Jesus está voltando. E como você se sente diante de tudo isso? Você está preparado para quando a trombeta tocar? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Em 8º lugar, a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Em Marcos, capítulo 13, versículo 6, diz que quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais sinais haveria de sua segunda vinda nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. E está ainda registrado em Mateus capítulo 24, verso 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor Jesus, ele profetizou que quando ele retornasse nos últimos dias, apareceriam falsos cristos e falsos profetas. E ao longo dos últimos anos, falsos cristos e falsos profetas têm aparecido um após o outro. Eles se chamam de cristos e não só tentam se passar por profetas de Jesus, mas também tentam imitar os sinais e as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo fez, curando enfermos, expulsando demônios. E a partir da aparição de tantos falsos cristos, podemos ver que essa profecia referente ao retorno do Senhor Jesus Cristo mostra mais um sinal que a sua volta está muito próxima. Em 9º e último lugar, a pandemia do coronavírus. Em Lucas 21, verso 11, diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Esse versículo nos diz sobre o princípio das dores, ou as aflições iniciais da grande tribulação, com as guerras e rumores de guerras, e nação contra nação, fome, e o versículo aqui destaca a palavra, eu destaco a palavra pestes. Pestes significam doenças em larga escala. Mas analisando alguns fatos sobre os acontecimentos agora, desde 2019, tanto é que o Covid foi batizado de Covid-19 por conta do ano que ele foi descoberto, está por todo e qualquer tipo de mídia. Você está vendo que todo mundo tem vivido esta peste. Qualquer pessoa pode acessar, ligar um jornal na TV e assistir. Algumas pessoas, diante dessa pandemia, começaram a questionar, dizendo: será que essa pandemia é um sinal da volta de Cristo? Será que a volta de Jesus está realmente próxima? A Bíblia é clara quanto à relação às pestes, ou seja, as doenças generalizadas, que seriam as pandemias, e a volta de Cristo. Eu não sei se é exatamente esse o momento da volta de Cristo, só uma coisa eu sei, que nós devemos, sem sombra de dúvida, nos cuidar com relação ao coronavírus. Tomar todo cuidado, tomar a vacina, mas lembre-se, o coronavírus, ele pode causar só a morte física. Mas rejeitar a Jesus Cristo, morrer em seus pecados, pode causar a morte
da alma, a morte eterna. A doença, a fome e a própria morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O pecado separa o homem de Deus. Agora e depois nos afasta para sempre da comunhão com o Altíssimo Deus. Mas, se você receber Jesus Cristo, e eu digo a você, não perca tempo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o quanto antes, pois amanhã pode ser tarde demais. E eu estou falando desse vírus. Esse vírus é um sinal de que a sua prioridade deve ser de se voltar a Deus, de se reconciliar com Ele, aproveitando o fato de que a sua paciência está ainda vigorando sobre a humanidade. Mas talvez você diga, se Jesus é tão paciente comigo assim, então eu vou aproveitar a minha vida, curtir o mundo, beber todas, curtir todos os prazeres, e depois eu volto para Deus. E aí eu vou ver e vou me reconciliar com Ele. O pregador disse que Ele é paciente mesmo. Sabe, aqueles que pensam, depois eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, preste muita atenção. Você não pode administrar o seu amanhã. Você não tem garantia que você vai estar vivo daqui a alguns minutos. O amanhã pertence a Deus. Se há uma coisa que esta pandemia nos ensinou, é que nós somos totalmente vulneráveis. E talvez nenhuma prova é mais clara do que você e todo o restante da humanidade do que nós estamos passando diante desta pandemia, diante de um vírus que colocou as nações de joelhos, trancadas dentro de casa. Você imaginaria isso antes de 2019? Lembre-se, se você partir hoje sem Cristo, seja por coronavírus, ou seja por um acidente, ou por qualquer outra coisa, se você partir hoje sem Cristo, não haverá mais esperança para você. O dia de se arrepender, de se voltar para Ele é hoje, é agora. Depois não terá segunda chance. Arrependa-se. O inferno existe e está no final de uma vida sem Cristo. Porém, o céu também é real. E Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Portanto, eu digo, volte-se para Deus. Reconheça que sem Ele você está perdido. Bem, para terminar esta mensagem, eu digo que os fatos mencionados aqui, que eu citei, nos mostra que muitos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo já estão aparecendo. E a pergunta continua: você está preparado? No texto de Mateus, capítulo 36, Mateus capítulo 24, verso 36, diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A verdade central desta mensagem é que Jesus está nos alertando, dizendo: acorda, vigia, se prepara, fica esperto. Pois muitos, irmãos, muitos, sabem, conhecem e até creem na segunda vinda de Jesus, mas essas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem como se esse dia jamais fosse chegar. E, infelizmente, a maioria das pessoas não acreditam na palavra de Deus e vivem hoje irresponsavelmente como se não houvesse eternidade. Raras são as vezes, por exemplo, que nós ouvimos mensagens na maioria destas igrejas por aí sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque esse é um assunto que não chama tanta atenção, não dá tanto ibope. A maioria dos crentes hoje gostam de ouvir palavras e mensagens sobre bênçãos, vitórias, conquistas, milagres. Com certeza a maioria.
Mas a palavra de hoje que você está escutando agora, ela é específica, ela é decisiva para as nossas vidas. Por isso essa mensagem é a mais importante de todas, pois o tempo está se esgotando. Ou seja, dentre tantas coisas, Jesus ele nos exorta a andarmos em vigilância, cautela, prudência, precaução. Ele usa a palavra diligência. É a verdade a ser dita que todos os recentes acontecimentos nos mostram que nunca esteve tão evidente de que Jesus está voltando. Agora, ninguém sabe quando será. E a única certeza é que devemos estar atentos aos sinais. E os sinais, meus irmãos, meus amigos, estão mais do que claros. Por isso temos que falar, temos que pregar cada vez mais sobre a volta de Jesus, para que então os céticos, os incrédulos e os que ficam em cima do muro comecem a se voltar para Deus. A volta de Jesus está próxima. E precisamos estar preparados, pois ele vem para buscar um povo santo, um povo separado e preparado para esse grande dia. Antes de terminar, deixa eu falar só uma última coisinha. Como será a volta de Jesus? A volta de Jesus tem vários aspectos, mas eu vou falar só de um. A volta de Jesus ela será repentina. Repentina, porque a Bíblia diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus cortará os céus de norte a sul, leste a oeste, e todos o verão o seu rei. Mateus 24, 42 completa dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso nós devemos nos preparar antecipadamente. Eu digo isso, pois ninguém poderá se preparar na última hora. Naquele dia, o dinheiro, as influências, o poder político não vai poder ajudar ninguém. Todos terão que enfrentar o Cordeiro Santo de Deus. Todos terão que ser justificados, estarem justificados diante de Deus. E por último, mais uma vez para encerrar, eu te pergunto, você está pronto para a volta de Jesus? E se de uma forma surpreendente, Jesus voltasse agora? Voltasse de uma forma repentina. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu sinais da sua volta. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz, sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amando mais os prazeres de Deus, tendo a aparência de piedade, porém negando o poder dela. Você tem consciência de tudo o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Está ou não de acordo com a palavra de Deus? Aqueles que morreram enquanto fizeram ou fazem coisas erradas, ou que andaram e andam segundo os próprios pensamentos, serão condenados. Aí não vai adiantar se lamentar, pois no inferno haverá pranto e ranger de dentes. Todos os que rejeitam o perdão de Cristo na cruz ouvirão do Senhor o que está escrito em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Eu encerro essa mensagem te perguntando: você está preparado? Sua volta será para os que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, que obtiveram através dele perdão dos pecados. Por fim, quando o grande dia chegar, os salvos em Cristo subirão. Mateus 25:34. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para você se preparar para a volta de Cristo, você apenas tem que aceitar Jesus, recebê-lo em seu coração. E segundo, e os salvos despreparados serão apanhados de surpresa? Os salvos, eles devem viver na expectativa da volta de Jesus, orando e sempre declarando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A nós, o que fomos salvos e estivermos vivos no dia da sua volta, o Senhor Jesus Cristo, ele diz em Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Mateus 24:46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, a nós, salvos, temos a segurança e a paz que somos de Deus, e não é pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Só nos resta permanecer atentos, preparados para esse grande dia. Estamos nos últimos tempos, meus irmãos, meus amigos, e estamos no último trecho da caminhada. Os sinais mostram que vivemos os últimos dias. A volta de Jesus deve ser a maior esperança da igreja, que precisa estar vigilante e sempre preparada. E eu termino esta mensagem perguntando mais uma vez, eu insisto, você está preparado? Jesus está voltando e nós que somos salvos, a nossa responsabilidade não é tentar adivinhar o dia, mas é estar sempre preparado para ele, é estar pronto para quando o noivo chegar e também estarmos pregando o evangelho mais do que nunca. Jesus, ele está às portas e diz aos que querem ouvir, Apocalipse 3:11, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. E quanto a você? Você que está me ouvindo agora, ao vivo, e também você que acessou essa mensagem em outro dia, outro horário, talvez até por acidente, e está ouvindo esta mensagem, você está preparado? Você já se tornou filho de Deus? Em João 1,12 diz, mas todos, pois, quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Essa é a maneira de estar preparado para a volta de Jesus. Você já recebeu Jesus? Não há outra forma de ser salvo. Não há outra forma de se preparar para a volta de Cristo. É Ele que te prepara, é Jesus que te salva, é Jesus que nos leva para o céu. Não é por nada que você ou eu possa fazer. Em Efésios 2, versículo de 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, é por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Jesus fez a obra, Jesus morreu na cruz por nós. Aceite ele e assim você estará completamente preparado para o dia da sua volta. Amém. Eu quero orar por você. Santo e eterno Deus, Pai que está nos céus, nós estamos vendo que o Senhor está nos mandando sinais que estão registrados na Bíblia, que precisamos estar atentos, que a tua volta, ela pode acontecer a qualquer instante. A
qualquer minuto, pode acontecer agora, até mesmo antes de terminar esta mensagem. Pode acontecer durante esta semana. Nós não sabemos quando, mas sabemos como podemos nos preparar para a tua volta. Se há alguém assistindo este vídeo, esta mensagem, e não é salvo, salva almas, meu Deus, que possa se arrepender dos seus pecados e confessá-los a Cristo com a própria boca e crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Peço pelo poder do Espírito Santo que fale aos corações, que sejam salvos. Peço perdão pelos meus pecados. Peço que cada dia mais eu possa estar mais e mais preparado como um bom servo fiel, pronto e aguardando a volta do seu Senhor. Ó Deus, me ajuda, abençoa a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus queridos irmãos, meus amigos.